Questão 45. Em um retângulo, a medida de um dos lados é igual ao quádruplo da medida do outro. O menor lado desse retângulo mede 3 centímetros. Qual é a medida da área desse retângulo? O menor dos lados, o problema diz que mede 3 centímetros. E o outro lado é o quádruplo desse. Então, o outro lado é exatamente o maior lado. Então, se o menor mede 3 e o maior é o quádruplo, então é 4 vezes 3, o resultado da medida do outro lado. Então, 4 vezes 3 é 12. Então, essas são as duas dimensões desse retângulo. E a área de um retângulo a gente calcula multiplicando as duas medidas. E 3 vezes 12 é igual a 36. Então, a área desse retângulo é 36 centímetros quadrados. A alternativa da questão é a letra D. Neide ganhou uma caixa com bombons, dos quais 6 são recheados com uva e 2 são recheados com cereja. Visualmente não é possível identificar os recheios desses bombons. Ela escolheu um desses bombons aleatoriamente para comer. Qual é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva? Chance, palavra chance e probabilidade. O conceito básico de probabilidade é a divisão de duas quantidades, onde em cima é a quantidade que eu quero, daquele item que eu quero, e embaixo é a quantidade de tudo que eu tenho. Quantos são os bombons recheados com uva? São 6, 6 são recheados com uva. Então eu quero o bombom de uva, que são 6, e eu tenho um total de 8 bombons. Então essa é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva, 6 para 8. A alternativa correta da questão é a letra C. Questão 47. Marlene frequenta uma academia cujo preço da mensalidade era R$ 80. Ao renovar a matrícula nessa academia, ela foi informada de que houve um aumento de 20% sobre o preço que pagava na mensalidade. Qual é o novo preço de mensalidade que Marlene pagará nessa academia? Aumentar 20%, pessoal, implica em a gente multiplicar o valor, que era R$ 80, por 1,20. Acréscimo percentual. Você multiplica o valor por 1, e depois da vírgula você bota o valor que representa a taxa percentual do aumento. Como foram 20%, então vezes 1,20. Fazendo essa conta aqui, ó, então o novo valor da mensalidade da academia que Marlene frequenta é R$ 96. A alternativa correta da questão é a letra C. Questão 48. Um artesão utiliza latas de alumínio para fazer esculturas. Uma das latas que ele utiliza tem o formato de um cilindro circular reto e está representada no desenho abaixo, com suas medidas de diâmetro e altura. Antes de produzir suas esculturas, esse artesão retira as bases dessa lata e faz um corte vertical reto em sua superfície lateral. Em seguida, ele estica completamente essa superfície, transformando em uma chapa de alumínio. Quantos centímetros quadrados tem essa chapa de alumínio criada por esse artesão? Aqui nós temos a lata, pessoal. 8 centímetros é o diâmetro e 22 centímetros é a altura. A proposta aqui é ele retirar as bases e pegar esse formato circular que tem aqui e colocar todo em cima do mesmo plano, ou seja, vai planificar a área lateral desse cilindro. Então ele quer saber quantos centímetros quadrados tem essa chapa. Ele vai se transformar em um retângulo. Então ele vai ter a base multiplicado pela altura. A altura é o próprio 22 centímetros, tá? Mas a base passa a ser o comprimento da circunferência. Então a gente pode definir essa base como sendo o comprimento dessa circunferência. E a fórmula que a gente usa para calcular o comprimento de uma circunferência é 2 multiplicado por π multiplicado pelo raio, beleza? E aí a gente vai, isso aqui é a base, agora a gente multiplica pela altura, então essa é a formulazinha aqui, ó. O raio vai ser quanto? Se o diâmetro é 8, o raio é 4, beleza? Então calculando aqui, ó, essa área lateral vai ser 2 multiplicado por π, que ele manda usar 3, multiplicado pelo raio, que é 4, multiplicado pela altura, que é 22. Aqui nós vamos ter 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, aí agora 24 multiplicado por 22, ou 22 por 24. Então temos aqui a área 528 centímetros quadrados. A alternativa correta da questão é a letra B.
Questão 49. Para assistir a um show, os espectadores devem passar inicialmente por uma das 10 bilheterias e depois passar por um dos 6 portões que dão acesso ao local do show. De quantas maneiras diferentes um espectador pode ter acesso ao local do show, passando por uma das bilheterias e depois por um dos portões? Questão de princípio multiplicativo, pessoal. Tem 2 etapas aqui. As pessoas vão ter que fazer 2 escolhas. A primeira delas é escolher uma das bilheterias e depois elas vão escolher um dos portões para passar através dele. Então são 2 etapas aqui. Quantas bilheterias existem? Existem 10. E quantos portões existem? Existem 6. Princípio multiplicativo, que é que a gente faz? A gente multiplica, como diz o nome do princípio. Então basta multiplicar 10 por 6. 10 vezes 6 é igual a 60. Então a alternativa correta da questão é a letra E. E agora a questão de número 50. Uma empresa fabricante de peças em porcelana lançou um novo modelo de xícaras para café. O interior dessa nova xícara tem o formato de um cilindro circular reto com 6 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro da base. Quantos centímetros cúbicos de café no máximo essa xícara comporta? Então a altura da xícara é 6 centímetros e o diâmetro da base é 5 centímetros. A fórmula para calcularmos o volume de qualquer poliedro é a área da base multiplicado pela altura. Mas a área da base de um círculo é dada por π multiplicado pelo raio ao quadrado. Então isso é a área da base que agora a gente vai multiplicar pela altura. Observe que as respostas estão dadas em função de π, então a gente não vai precisar usar nenhum valor para π especificamente. Só que ele está dando o diâmetro que é 5, então o raio é a metade desse diâmetro. Então é 2,5, beleza? Então qual vai ser o volume? π multiplicado pelo raio ao quadrado, o raio é 2,5, então 2,5 ao quadrado, multiplicado pela altura que é 6. 2,5 vezes 2,5, vamos calcular aqui. 2 casas decimais, então 6,25. Então o volume vai ser π multiplicado por 6,25 multiplicado por 6. Agora basta a gente multiplicar 6,25 por 6. Então, pessoal, 37,50 foi o resultado. Escrevendo aqui o nosso volume, finalizando aqui, 37,5 π, cuja alternativa correta da questão está na letra C. Questão 51. Matheus está participando de um concurso culinário. Nesse concurso, os participantes realizam provas práticas e recebem notas de 5 jurados pelo prato que elaboraram. Em uma das notas, Matheus recebeu as seguintes notas desses jurados: 4, 3,5, 3,8, 3,5, 4,7. A nota final em cada uma dessas provas é determinada pela média aritmética simples das 5 notas recebidas pelo participante. A nota final de Matheus nessa prova desse concurso culinário foi. Então, trata-se de uma questão de média aritmética simples, pessoal. Foram 5 notas, então nós temos que somar essas 5 notas e dividir por 5. Vamos somar mentalmente algumas coisas aqui. Por exemplo, 4, nota redonda, já guarda aí na tua cabeça, 3,5 e 3,5. 3,5 com 3,5 dá 7. 7 com 4 dá 11. Então, ele já tem aqui 11, tá? 3,8, 4,7. Vamos somar essas duas parcialmente? Então, as outras duas que faltavam dá um total aqui de 8,5. Então, 11 mais 8,5. Essa soma aqui vai corresponder à soma das 5, tá? 11 mais 8,5, muito mais fácil de somar do que as 5 juntas aqui. Então, a gente tem 19,5. Aí, agora, basta a gente dividir 19,5 por 5 para encontrar a nota final do Matheus nessa prova. Então, vamos fazer essa conta aqui agora. 19,5 dividido por 5. Eu pego 19 aqui, aí vai dar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 19 menos 15 é 4. Eu tenho que baixar o 5, mas observe que ele está logo após a vírgula. Eu já boto essa vírgula aqui e baixo o 5. E aí, ó, dá 9. 5 vezes 9, 45. 45 menos 45, 0. Acabou a conta. Então, a média de Matheus nessa prova foi 3,9. A alternativa correta da questão é a letra C. Questão 52. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Aqui nós temos a vista frontal. E aí ele quer saber qual é o desenho que você observa, observando a vista superior. Basta você vir olhar aqui, ó, como se você estivesse aqui em cima. O que é que você vai enxergar? Você vai enxergar esse quadrilátero aqui e depois você vai enxergar essa figura aqui, ó, faltando esse pedacinho. Em qual dessas letras a gente consegue ver isso aqui olhando de cima, que já que ele está falando aqui em vista superior?
o que a gente vai encontrar é o que está na letra A aqui, ó. A gente vai ver esse quadrado aqui, isso aqui vai ficar na vertical, a gente vai ver como se fosse apenas uma linha, que é exatamente o que tem aqui, e depois esse formato aqui, ó. Então, questão 52, a última questão da avaliação formativa terceiro ano 2024, beleza? Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.